Começando mais um podcast da Consulte o Consultor, e pela história de hoje vocês já vão descobrir qual é o tema deste episódio. Um cliente com diversos imóveis e patrimônio expressivo acumulados desejava evitar a burocracia de um inventário tradicional para determinar a herança que deixaria. Após a análise detalhada, a Consulte sugeriu a doação de cotas com reserva de usufruto. O que é isso? É um processo no qual o indivíduo doa um bem, mas tem o direito de usá-lo e administrá-lo enquanto ele está vivo. Essa decisão permitiu que o cliente mantivesse o controle sobre os seus bens enquanto antecipava a sucessão de forma planejada e com economia tributária, que é o que muitos desejam, né? A divisão de patrimônio e esse processo de determinação de herança, ela pode gerar muitas disputas legais familiares. E hoje o nosso bate-papo é sobre isso. Consultoria societária, planejamento patrimonial e sucessório. Eu tenho ao meu lado esse timaço da Consulte, Laércio Balbinotti, diretor executivo, Jackson Rodrigues, diretor comercial societário, Thaís Almeida, coordenadora societária. Sejam bem-vindos, muito obrigado pela presença. E eu já quero começar com a Thaís. O que é esse tal planejamento patrimonial, Thaís? Olá, Fernando. Primeiramente, gostaríamos de agradecer por este momento de fala para tratarmos sobre um assunto de extrema relevância para a sociedade, que possui suas particularidades e tem muitas dúvidas a seu respeito. Então, para falar sobre o planejamento patrimonial, é necessário voltar um pouco no tempo, porque o assunto organização sucessória, planejamento patrimonial era um tabu antigamente. Muitos pais, famílias, mães evitavam tratar do assunto justamente por ter aquele apego ao patrimônio construído. E ao longo do desenvolvimento ali social da sociedade, este assunto ele mudou. Hoje se fala muito mais. Então, o planejamento patrimonial, ele nada mais é que uma organização dos bens, do patrimônio familiar, através de regras, né, jurídicas e financeiras para a perpetuação desse patrimônio e para a organização e a sua proteção. Quais são os principais desafios, né, quando a gente fala de planejamento patrimonial, ou erros que podem pintar aí quando a pessoa começa a entrar nesse caminho? Bom, Fernando, a gente tem bastante experiência nesse assunto e o que a gente mais vê são as questões referentes à complexidade da legislação, porque quando você começa a tratar desse assunto de planejamento patrimonial sucessório, você entra numa esfera de direito de família, direito de sucessões, direito patrimonial, direito tributário, parte contábil, fiscal, entre outros. Então, tudo isso reflete, além da parte psicológica, como a Thaís comentou, muitos patriarcas, eles não estão preparados para passar o patrimônio para frente. Então, mesmo que seja com todas essas cláusulas de segurança, todo esse planejamento, então, em alguns momentos, isso acaba sendo uma série de... acaba trazendo, né, uma série de problemas ali. É um assunto delicado, né? É um assunto delicado. E aí, outro ponto muito delicado é porque a gente trata daquela questão que ninguém quer tratar, do falecimento e da morte da pessoa. Então, assim, um patriarca ali, um empresário, desenvolveu toda a sua família, construiu um patrimônio em cima daquele trabalho árduo que ele teve, amealhou um grande patrimônio, tanto em imóveis quanto em cotas de empresas, tipos de veículos, aviões, muitas coisas. Então, essa é outra complexidade do trabalho, né? A diversidade de ativos. E aí, depois de tudo isso, ele tem que falar da sua ausência. Quem vai ficar com a minha empresa? Quem vai ficar com a minha fazenda? Quem vai ficar com determinado patrimônio? Então, isso também traz uma dificuldade. Tem algumas situações com relação a riscos e incertezas, né? Porque a gente trata de futurologia, então a gente pega o cenário que existe hoje, projeta vários cenários diferentes e com essa expectativa a gente traça o objetivo do planejamento. Isso traz também uma dificuldade aí no trabalho. E a falta de preparação de sucessores e do patriarca, que a gente comentou, também é outra dificuldade, porque os sucessores eles têm que estar preparados, tanto os que vão ser sucessores empresariais, de gestão de negócio, quanto aqueles que vão ser somente herdeiros. Então, para tudo isso, existe uma tratativa diferente. Se eu vou ser somente herdeiro, eu tenho o direito a receber um patrimônio. Dentro da legislação, eu tenho um direito chamado legítimo, vamos chamar assim, que eu não posso ultrapassar.
E existe um outro direito chamado disponível, que é onde o patriarca pode trabalhar qualquer coisa diferente na transmissão dos bens. Isso de forma bem simplória. Então, assim, nesse processo todo, existe muita dificuldade, mas nós estamos aqui para ser solução e ferramenta de solução e agregar para as empresas. Pelo que eu entendi, o primeiro passo é sentar e, como vocês fazem nas demais consultorias, também mapear aquele cenário. E todos os envolvidos é mais ou menos nesse caminho. O caminho sempre é esse. Mapear, entender a família. A gente busca muitas vezes entender os valores da família, como que foi construído aquele patrimônio, quem está preparado para ser sucessor, quem vai ser herdeiro, e a partir daí construir as estratégias, as ferramentas que a gente vai trabalhar em cada projeto. Existem, Laércio, inúmeras formas de trabalhar o planejamento patrimonial. Quero abrir essa pergunta para vocês, né? E quais são as estratégias mais utilizadas pelo time Consult? Sim, existem várias formas, várias estratégias aí que podem ser aplicadas, Fernando. Tudo vai depender do caso concreto. Então, o mapeamento que o Jacques comentou antes, que você perguntou para ele, é essencial para a gente definir qual a melhor estratégia a ser apresentada. Então, pode ser utilizadas ferramentas diversas, como no caso concreto aí, a doação de cotas com reserva de usufruto, pode ser usado o testamento. A mais utilizada hoje e a que mais tem se mostrado eficaz nessa questão do planejamento patrimonial e sucessório é a holding. Por que mais eficaz? A holding ela é uma empresa feita, é um CNPJ, né? É uma empresa feita especificamente para gerir patrimônio. Então ela vai ter a função de trazer aquele patrimônio para dentro dela e fazer a melhor gestão possível. O que é uma gestão do patrimônio? É ver aquele patrimônio que é a melhor forma de disponibilizar ele para os sucessores, a melhor forma de extrair o rendimento dele, talvez seja um patrimônio que vai ser comercializado. Então, tudo isso dentro da holding, você consegue dar uma gestão mais eficaz. E talvez o ponto principal da holding, né, Jacques e Thaís, é que a holding por ser um CNPJ, ela é uma empresa permanente. Ela não é finita como uma pessoa física. Então a holding ela permanece, independente de ser do patriarca, depois passar para uma segunda geração, depois para uma terceira. Nós vemos aí casos, né, Thaís, expostos na mídia aí que as holdings, o planejamento sucessório já está na quarta, na quinta geração. Ela não é imutável, né, mas ela é uma gestão de patrimônio que pode se perpetuar no tempo. E isso é muito importante porque os sucessores eles têm uma união dentro da holding. E essa união faz com que o negócio se perpetue de uma maneira forte, eficaz, precisa. E quando a gente não faz nada, a gente também está fazendo alguma coisa, porque se eu não planejo, eu vou estar sujeito ao que a lei determina, não é mais ou menos isso? É bem isso. A gente costuma brincar que o Código Civil já traz o planejamento tributário para quem é omisso, vamos chamar assim, para quem não faz nada. Então, no caso, já está lá disposto quem que vai ser seus herdeiros, como que vai ser a divisão do seu patrimônio, e tudo isso já está pré-estabelecido. Caso a pessoa faça um planejamento sucessório, ela tem como planejar isso de forma diversa. E aí entra a questão que o Lars comentou, da holding ter o que a gente chama de perpetuidade, né? Ser uma empresa perene. Porque ela não vai ser sujeita a falecimento, portanto ela não vai ser sujeita a um inventário. Então, tudo que vai ser tratado a partir daí são as cotas dessas holdings. E aí pode ser uma holding de participações societárias ou uma holding patrimonial, onde são postos os ativos da família ou da empresa. E o que a gente mais usa depois que está institucionalizado na holding? São as doações com usufruto, como comentado ali no início do nosso bate-papo. E aí essas doações, elas são feitas com cláusulas de proteção, tanto para quem doa quanto para quem recebe, né? Doador e donatário. Então, o que a gente coloca? Cláusula de incomunicabilidade. Aquele patrimônio recebido por doação, ele não se comunica com o cônjuge de quem recebe a doação.
que em muitos casos existe uma prerrogativa de que o patrimônio tem que permanecer na família biológica. Então, não é uma regra, mas existe essa situação. Cláusula de impenhorabilidade. Essas cotas se tornam impenhoráveis. Então, quem recebe não pode dá-las em garantia. E nem pode ser penhoradas por terceiro também. Cláusula de inalienabilidade. É quase um trava-língua, né? A inalienabilidade é que não pode ser vendido. Então, existe uma regra para ser vendido. Ou vai ter autorização dos doadores, ou vai ser vendido somente após a morte, ou vai reservar alguns bens que vão ter essa cláusula. Existe uma cláusula protetiva também, que é chamada cláusula de reversão. Porque é também um assunto delicado e triste, mas pode ocorrer de quem recebeu a doação, os filhos, falecerem antes dos pais. Aí, se isso ocorrer, essa cláusula garante que o patrimônio fique na família e retorne ao doador. Então, também é uma cláusula protetiva. E a doação com usufruto, que é o que a gente trabalha bastante também, dependendo da vontade do patriarca, ela reserva para quem doou os direitos políticos e econômicos. Traduzindo, né? Se eu doei, eu continuo mandando e continuo recebendo os lucros. Pois é um tema que eu ia pedir para vocês explorarem um pouco mais, porque eu não conhecia, por exemplo, e eu já vi durante a minha carreira algumas preocupações nesse sentido. Tá, mas eu vou fazer uma sucessão e eu vou parar de mandar na minha empresa. E se, sei lá, meu filho ou quem vai assumir fizer, desculpa a palavra, uma cagada e acabar com o negócio? Então, o usufruto, a reserva de usufruto é isso. Eu tô deixando já planejado, mas eu continuo ali à frente do negócio. Isso, Fernando, e até complementando estes conceitos, né, essas metodologias estratégicas que o Laércio elencou, trazendo mais para o aspecto empresarial, e o Jackson complementou, trazendo os aspectos legais de família e sucessões, nós temos que justamente essa a sua dúvida. Não se encerra a partir do momento que foi doado as cotas. O gestor, o patriarca, a matriarca, eles não perderão o poder da caneta, o poder decisório. Para isso, nós temos outras ferramentas muito utilizadas, inclusive dentro desse aspecto de empresa familiar, que é o protocolo de família, né, segregando a ação do patrimônio comum da família do patrimônio empresarial. Temos também a constituição de um conselho de administração que vai acompanhar essa gestão, porque muitas vezes os herdeiros serão futuros sucessores, mas não querem gerir a empresa. Então, para isso, um conselho de administração é formado para que o patriarca, até então gestor, fique acompanhando ali, né, essa preparação sucessória dentro da empresa. E, por fim, o acordo de sócios, que é um documento mais encorpado, mais robusto, que trata de regras específicas para o presente, né? Então, quando a gente fala de um planejamento patrimonial efetivo dentro de uma empresa, é justamente não tratar somente o presente, mas já pensar no futuro, como bem elencado ali pelo Jackson. Então, esses aspectos, eles são observados, né, trazem ali o seu caráter de preocupação justamente para os pais, porque hoje um dos medos realmente das famílias eu vou passar para a próxima geração, mas a próxima geração não está preparada. Não tem o meu modelo de negócio. Então, uma consultoria especializada, ela é capaz de seguir com o empresário, com o patriarca, com o produtor rural, com a mãe, até... desde que os acordos estiverem bem robustos e com previsões legais específicas para o futuro, até as próximas gerações. E também, só complementando, Fernando, existe uma situação que é estratégica na hora de você montar o planejamento, que é uma análise detalhada do tipo de bem. Então, por exemplo, tem imóveis, vamos supor assim, imóveis, pode ser uma fazenda, pode ser imóveis operacionais da pessoa jurídica que trabalha, né, do grupo empresarial, podem ser imóveis que podem estar na praia, que são de uso familiar, então vão estar normatizados naquele protocolo de família que a Thais comentou. Podem ter imóveis que são possíveis de serem feitos investimentos lá, como empreendimento imobiliário de loteamento ou a construção de um prédio, qualquer outra coisa nesse tipo. Então, tudo isso a gente analisa previamente para fazer a destinação correta desse patrimônio dentro da estratégia que a gente vai trabalhar em cada projeto. O planejamento, ele reflete em outras áreas? O que vocês percebem? Percebemos que reflete em várias áreas, porque tem toda a complexidade dessa questão inicial que a gente comentou até agora, da parte jurídica, né, do direito ali, que a gente vai trabalhar, então, toda
parte do planejamento sucessório, patrimonial. E aí, quando você começa a fazer o trabalho na prática, aí você entra na questão de atos societários, de constituição de empresas, alterações de empresas, entra na questão tributária, porque para transferir os imóveis tem incidência de TBI, muitas vezes, em alguns casos a gente consegue imunidade. Tem a questão de que na doação do patrimônio você tem a incidência de TCMD. Em alguns casos você pode antecipar o recolhimento de imposto de renda na transferência de bens, mas em alguns casos também você evita a incidência do imposto de renda. Tudo isso vai refletir na pessoa física, então, do patriarca, vai refletir nas pessoas físicas de quem recebe a doação, vai refletir na contabilidade das holdings. Então, é um planejamento bem complexo e que a gente entra bem a fundo aí para entender o cenário da família e as projeções futuras, né? Inclusive, o Jackson, pessoal, falou do ITCMD, imposto, como é mesmo? O que significa? Vocês são especialistas em siglas, pessoal. Como que é mesmo o ITCMD? Imposto, transmissão, causa, mortes e doação. Esse carinha aí tá tendo mudança na reforma tributária. Até onde eu sei, o Paraná era 4% e pode saltar, vai ser progressivo, pode chegar a 8%. Então, é importante estar atento a isso também. É importante estar atento, porque assim, o Paraná, ele ainda está nos 4%. Mas com essa alteração da reforma tributária que exige uma progressividade, ele pode saltar a 8%. Tanto é que em dezembro de 2024 nós tivemos um projeto de lei no estado aqui, colocando isso em pauta e depois foi retirado da legislação. Então não foi aprovado. Santa Catarina, por exemplo, ele já vinha trabalhando com essa alíquota progressiva. Então lá pode ser 7% a doação. E se for para colaterais, que não são parentes ali, pode chegar até 8% já. Alguns estados, como Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul, já se atualizaram e deixaram suas tabelas progressivas. Então nós temos ainda uma lacuna aqui no Paraná, né, que nós temos oportunidade aí até final do ano, provavelmente, de fazer ainda 4%. Se for aprovado agora em 2025 o que foi proposto no final do ano passado, aí pode ser que dobre o imposto. Então seria bom fazer agora. Muito bom. E, Fernando, a parte tributária talvez seja, junto com essa parte sensível do patriarca, pensar na ausência dele e pensar qual o sucessor que ele vai talvez beneficiar numa eventual doação, ou quem que vai sucedê-lo no negócio. A tributária é a que mais pesa. E é a que é a análise mais importante, talvez, uma das análises mais importantes que nós realizamos era a questão da incidência tributária. Não raras vezes a gente encontra inventários feitos, né? Uns 30 dias atrás aí nós nos deparamos com um caso de um inventário feito em que o advogado não tomou cuidado, o zelo ali na questão tributária, e trouxe um patrimônio de uma geração, né, do falecido para o sucessor, pelo valor histórico, né? Ele poderia ter trazido por um valor de mercado sem incidência praticamente nenhuma de imposto. E eu não estou falando aqui do ITCMD, estou falando de imposto de renda. Porque, resumindo, foi perdido a isenção tributária de imposto de renda na transferência da sucessão. Isso. Por falta de análise tributária. Foi focado somente no jurídico. Né? Somente no jurídico civil dentro da análise do direito civil. Então, assim, nós estamos falando de um patrimônio de 30, 40 milhões. Então, uma incidência tributária muito significativa. Então, a importância dessa análise macro que é feita e depois, sim, detalhando dentro de cada item, incidência tributária, alternativas, qual o patrimônio que às vezes não é viável trazer para dentro de uma holding para um planejamento sucessório dentro da pessoa jurídica, mas continuar na física do patriarca, isso também é analisado. Muitas vezes tem patrimônio que não é viável trazer. É viável deixar lá e esperar a sucessão natural, né? Ou trazer da melhor forma, de outra maneira, né? Então, assim, essas análises, nossa equipe, por ser uma equipe multidisciplinar, a gente consegue efetivamente fazer um pente fino nisso. Você falou de patrimônio. Eu preciso necessariamente ser gestor de uma empresa, ter uma empresa familiar para contratar uma assessoria como essa? Existe uma quantidade mínima de bens para elaborar um testamento, fazer um planejamento patrimonial ou não?
Em regra não, Fernando. Em regra, sim, você não precisa ser dono de uma empresa, você precisa sim ter um patrimônio, né? Mas eu diria assim, você não pode, você deve fazer um planejamento. Porque o planejamento patrimonial e sucessório, ele permite, como a gente já conversou aqui, a você gerir melhor o teu patrimônio, aquele que você já tem, e também, vamos pensar numa constituição de holding, né? Você já começa a administrar isso dentro da empresa. Ao invés de você comprar imóveis para investimento no teu CPF, na pessoa física, né? Você já começa a colocar o dinheiro na empresa e compra pela empresa. Então, você acaba centralizando a gestão do teu patrimônio dentro de uma pessoa jurídica. Então, não existe essa questão de, meu patrimônio é pequeno, não vale a pena. E outra, desburocratiza muito a questão do inventário posteriormente. Como também comentado aqui, você faz inventários depois de cotas de uma empresa. Você não faz inventário de 20 imóveis, 10 imóveis, 5 imóveis. Você faz inventário de cotas de uma pessoa jurídica. Lá dentro tem 15 imóveis, tem 10 imóveis, mas não importa. O sucessor vai receber 50%, por exemplo, né, das cotas. E acho que a particularidade mais interessante da doação de cotas, quando nós falamos de evitar um inventário comum, né, natural, é justamente privar esse patrimônio naquele núcleo familiar. De que forma? As gerações vão se passando, terceiros vão ingressando na família e não necessariamente terão acesso àquele patrimônio, àquele imóvel, àquele bem que levou tantos anos para aquela família construir e conquistar. Então, através de todas essas alternativas que o Laércio ponderou, o planejamento patrimonial ele se mostra muito eficaz justamente para manter, né, aquele patrimônio no núcleo familiar, no bojo daquela família. Não que a pessoa que está ali, o companheiro, os filhos, os herdeiros, não terão direito à herança. Não, nada disso. Mas a herança, quando ela é planejada de forma antecipada, ela justamente vai permitir que o patriarca escolha, olha, hoje meu patrimônio está dentro dessa empresa, os respectivos herdeiros irão, né, acessar ali o seu quinhão que tem de direito, porém de forma diversa. E essa forma diversa é estipulada no acordo de sócios, no contrato social dentro da empresa. Fernando, e tem mais uma situação, né? Todas as pessoas físicas vão estar sujeitas, então, a um possível falecimento, já que a morte e os impostos são as únicas coisas certas aí, né? A morte e os tributos. A gente vê, então, que é muito importante esse planejamento. Na Consult hoje, nós temos mais de 5 bilhões de patrimônio sob nossa gestão e a gente trabalha muito forte com esse projeto de planejamento patrimonial sucessório. E isso realmente tem mudado aí grandes corporações, grandes cenários e transformado essas empresas em empresas que vão ser perpétuas aí, né? Vão trazer essa perpetuidade para os grupos familiares, né? Sabe que enquanto a gente ouve essa aula aqui, vocês que estão nos acompanhando, deve ter passado pela cabeça de vocês também, preciso fazer o meu planejamento patrimonial. E a pergunta que me veio, né, individualmente, uma brincadeira, eu tenho 4 filhos, gente. Será que cabem todos dentro de uma única holding? Um único testamento? Mas uma brincadeira assim, para pensar realmente seriamente num planejamento sucessório, né, patrimonial e sucessório. Mas como a Consult ela olha individualmente para cada caso? Queria que vocês falassem sobre isso. São inúmeros, 50 anos de história e cada caso é um caso, né, Thaís? Cada caso é um caso. Nós costumeiramente falamos que o planejamento patrimonial ele não tem uma receita de bolo. Então, creio que o nosso grande diferencial hoje no mercado, porque né, existem os concorrentes, existem escritórios jurídicos, né, especializados na parte legal, como bem pontuado ali pelo Laércio, que realizam esse tipo de planejamento, porém não tem esse caráter macro, não olha o todo. E hoje a Consult ela atua justamente olhando as necessidades do cliente. De que forma? Nós realizamos essa aproximação com o potencial cliente, né, os empresários, produtor rural, pai, mãe, herdeiros,
Então, conversamos, entendemos suas dúvidas, seus questionamentos, seus anseios, suas expectativas em relação ao futuro com o planejamento patrimonial. E aí, então, nós partimos para a fase que nós chamamos de diagnóstico. Esse diagnóstico, nós solicitamos ao cliente que nos forneça todo um conjunto de documentação. Através dessa documentação, nós teremos acesso a informações relevantes, como o número de herdeiros, regime de comunhão, destinação dos imóveis, se imóvel rural vai para uma parceria rural, se um imóvel urbano vai para venda, vai para aluguel, justamente para traçar essas estratégias que nós já falamos anteriormente, bem frisados ali pelo Jackson, pelo Laércio, para ver qual é a urgência daquela família. Então, é uma família empresarial, já tem ali a sua empresa familiar de geração em geração, quer continuar com os negócios ali, com aquele modelo de gestão. Então, ele é um planejamento único, né, e específico para cada família, justamente para entender, né, quais são as expectativas daquele empresário, daquele pai, daquela mãe. E para além disso, Fernando, as assessorias hoje precisam abrir a mentalidade de que se trata apenas de um planejamento que olha para o patrimônio. Além disso, por trás desse patrimônio, existe uma pessoa que construiu o patrimônio, né, alocou os bens ali, organizou o bem com muito trabalho, com muito esforço. Existe uma história e existe um legado. Então, muito além de uma atuação assertiva, que realmente analisa critérios tributários, critérios contábeis, precisa ter uma atuação humanizada. Perfeito. O olho no olho ali na conversa, né? Com certeza. Ouvir o que aquele cliente, aquele parceiro quer mesmo, né? Faz toda a diferença. É um diferencial nosso, porque além das reuniões em conjunto que a gente faz, desde o diagnóstico e das reuniões iniciais, após a contratação e a gente entender todo o projeto, a gente faz reuniões individuais com cada pai e mãe, filho e todos os porque às vezes numa reunião geral não vai sair uma resposta ou outra. A gente brinca. Com timidez. Tem casos, por exemplo, assim, o que deu problema? Não. Ele ganhou uma bicicleta verde, mas eu queria verde. E aí depois disso aconteceu tal coisa, e daí às vezes os irmãos têm uma rusga entre eles por coisas do passado que refletem na empresa agora na divisão sucessória. Então a gente entende isso e busca conciliar todos esses interesses para que o planejamento saia da melhor maneira possível, né? Dentro de atender a todos, né? E a melhor forma, o melhor momento de se fazer o planejamento ou iniciar, né, o pontapé inicial é quando tudo está bem, né? Aí que está um ponto que a gente sempre também comenta bastante com o empresário, né? Empresário, mas eu estou bem com o meu sócio, por que eu vou fazer um planejamento patrimonial? Por que eu vou abrir uma holding de administradora de bens se nós estamos bem? Porque é nesse momento que você consegue chegar nos acordos, né? Você consegue conversar com o teu sócio e chegar na melhor decisão. Muitas vezes, quando há a falta de um sócio, né? E aí entram sucessores dentro de uma empresa e a conversa é diferente, porque a minha afinidade na minha empresa era o Laércio e o Fernando. Mas aí o Laércio faltou, entrou a esposa do Laércio, mais um filho. E aí a afinidade do Fernando continua a mesma em relação aos sócios que ingressaram ou não? É aí que começam a ter divergências, né? E como a gente está falando em sucessão de cotas também de empresas, né? Porque cotas de empresas também é um patrimônio muito expressivo, né? Nós estamos falando em continuidade até da própria empresa, porque uma ruptura entre os sócios, né? Com possível saída de sócios, impacta no negócio operacional, na lucratividade da empresa, na perda de clientes, na perda de mercado, na impossibilidade de continuar buscando dinheiro em bancos, porque os bancos também olham aquela empresa como uma empresa com um problema societário a ser resolvido por um inventário, que nem sempre é rápido, né, doutora Thaís? Laércio, é importante frisar esse sentido de que o planejamento patrimonial, quanto mais debatido, quanto mais tratado, ele tem sido visto com bons olhos por instituições financeiras. Então, uma empresa familiar que já possui essa organização, ela está sendo receptiva ao mercado. O mercado está em constante evolução. Então, é muito triste quando o avô fundou a empresa, o
passou para o seu filho, que hoje é o pai, que é a gestão atual, e passa para o seu sucessor, e o sucessor não tem aquele modelo de negócio e não quer saber de deixar a empresa no azul. É muito triste essa realidade. Então, por isso, o planejar, organizar a sucessão, o patrimônio de maneira antecipada, enquanto você ainda tem o poder efetivo da caneta, é a melhor solução para evitar conflitos. Porque a nossa maior atuação, né, Laércio e Jackson, é justamente entrar para auxiliar a família. Não para criar qualquer tipo de dissabor, qualquer tipo de conflito, mas para manter a união, além, né, de preservar o patrimônio ali pelas próximas gerações. E vamos pensar nos sucessores, né? Nem todo sucessor necessariamente vai ser um gestor do negócio, né? Tem herdeiros que vão ser herdeiros investidores, que vão ter a participação, mas não vão participar do negócio. Por exemplo, um pai que teve um filho que resolveu fazer medicina e o outro está auxiliando no negócio. Quem que é o sucessor natural para tocar o negócio operacional, a empresa? É aquele que está dentro da empresa. Esse investidor de fora, que tem direitos também hereditários, ele vai ser um participante da empresa. Mas é aí a regra, como estabelecer essa regra para que, no momento da falta do patriarca, assuma a pessoa correta, exatamente. Então é isso, os instrumentos têm que ser bem delineados nesse sentido, porque isso também é a perpetuidade do negócio que está em jogo, né? Que aula, hein, pessoal? Que aula que a gente pôde ouvir aqui, e acho que está na hora de pensar, né? É melhor eu planejar mesmo o meu patrimônio com segurança, com harmonia familiar, né, entre funcionários também da empresa. E é muito importante contar com uma empresa que sabe, né? Tem especialistas confiáveis que entendem do assunto, que vão olhar olho no olho, te ouvir e achar o melhor caminho. Thaís, Jackson, Laércio, muito obrigado por mais esse bate-papo. E obrigado a você que nos ouviu, nos assistiu, né? Contribuiu aqui conosco também com esse bate-papo. E até o próximo episódio de O Consultor, uma iniciativa Consulte. Tchau, tchau.